que é porque de facto ouvimos muito falar da falta de crescimento económico, de que estamos sistematicamente a ficar para trás, e é sobre isso mesmo que eu vou, em termos de nível de vida, e é sobre isso mesmo que eu queria trazer aqui hoje alguns dados que penso que são importantes. Partilho este meu documento convosco e vou começar exatamente a partilhar o meu ecrã. E este. Eu não sei se já estão a ver. Já estão a ver. Precisamente, eu vou fazer o slideshow. Por que eu não consigo fazer o slideshow? Muito bem. Ora, eu tenho aqui vários tópicos para abordar. Isto, se eu conseguisse ver onde é que tenho os slides. Pois, agora não consigo ver de forma nenhuma. Já está. A minha apresentação chama-se Falta de Crescimento Económico em Portugal, uma questão de baixa produtividade. Portanto, vou discorrer um bocadinho sobre este tema, espero não demorar mais do que um quarto de hora, 20 minutos, para não vos maçar, e depois estarei, obviamente, aberto a uma parte que eu acho muito importante, que é podermos debater, podermos conversar, podermos questionar, eu poder questionar-vos, podermos discordar, porque da discordância também nascem sempre boas ideias, e isso é sempre muito interessante. Nós temos tido um nível de vida relativo sempre a cair. Este gráfico mostra bem isso, o gráfico está ali para os que estão aqui na sala, está diretamente no vosso computador para os que estão aqui no Zoom. Este gráfico, eu sei, isto são muitos países, são muitas linhas, mas há aqui 3 ou 4 factos que eu gostava de destacar. O primeiro é esta linha aqui em cima, é o país com maior nível de vida na Europa, é o Luxemburgo, claramente, tem mais de 200% da média europeia, bastante mais. Depois, há outra linha aqui que eu gostava de salientar, que é a Irlanda, que veio a ganhar terreno ano após ano. Isto tem muito a ver com as opções de política económica que foram seguidas desde os anos 90, porque a Irlanda, durante 20 anos ou 30 anos, esteve na cauda da Europa. E depois começou a galgar terreno, os irlandeses começaram a ter um nível de vida cada vez melhor, e isto tem uma razão de ser. Depois esta linha vermelha que aqui está, é uma linha que, infelizmente, não cresce, ela desce bastante, comparando o primeiro ano de análise é 1995, que é o ano, está ali, o ano em que há os primeiros dados completos para todos os países da União Europeia. Esta linha vermelha é Portugal, e a outra linha mais carregada que aqui está é sempre a União Europeia, cuja média é sempre 100. Portanto, isto é um indicador relativo do nosso nível de vida face à média europeia. E então aqui isto mostra-se aqui, desde 95 até 2023, são os últimos dados oficiais da base de dados AMECO do Eurostat, nível de vida medido em paridade do poder de compra. Desde 1995 até 2023, Portugal perdeu 7 posições na União Europeia em termos líquidos, em termos de nível de vida. Em 95 tínhamos 81%, em 2023 vamos ter à volta de 73%. Em 2003 fomos ultrapassados pela Eslovénia, em 2009 por Malta, em 2010 pela República Checa, ou Chequia, que é a nova designação que a República Checa tem, é a Chequia. Em 2011, fruto da crise grega, que foi muito forte, nós ultrapassámos a Grécia. Depois a Eslováquia ultrapassou-nos em 2012, a Estónia em 2014, voltámos a ultrapassar a Estónia em 2015, voltámos a ultrapassar a Eslováquia em 2016, mas em relação à Estónia foi só de pouca dura, e em 2017 a Estónia e a Lituânia ultrapassaram-nos, depois em 2021 a Hungria e a Polónia, e em 2023, por este andar de coisas, a Roménia irá ultrapassar-nos. E ficamos apenas com 5 países atrás de nós, sendo que a Letónia também está muito próximo de ultrapassar. É a Letónia, a Eslováquia, a Croácia, a Grécia e a Bulgária. São estes os países mais pobres que nós na União Europeia. E, portanto, isto é um quadro que, de facto, não nos interessa, porque nós estamos a ficar sistematicamente mais pobres. Quando se perde 7 posições líquidas, é evidente que não estamos a ficar melhor, estamos a ficar pior.
Depois, este gráfico é um gráfico que não me interessa aqui que se avalie cada curva por si só, até porque ela é difícil de analisar, mas temos aqui o crescimento do PIB em termos reais desde 96 até 2023. A linha vermelha, muito grossa que aqui está, é Portugal. Como veem, está mais próxima sempre do fundo do gráfico do que da parte superior, que era onde nos interessava estar. A União Europeia está geralmente, mas não em todos os anos, mas em boa parte dos anos está geralmente acima de Portugal. Depois há aqui umas alturas em que está abaixo também, mas a maior parte das vezes está acima. E aqui temos um gráfico que eu acho que é deprimente. E é o crescimento acumulado de todos os países da União Europeia desde 1995 até 2023. Por ordem decrescente. Vê-se ali bem, vê-se a média europeia. Em termos médios, a União Europeia cresceu quase 59% desde 1995. Portugal cresceu 44,9%. Ou seja, abaixo da média europeia. A Irlanda cresceu quase 400%. A Lituânia, a Estónia, a Polónia, Malta, a Letónia, a Eslováquia, Luxemburgo, enfim, até a Hungria cresceram todos mais de 100%, mais que duplicaram. Bom, a Irlanda quase quadruplicou. Depois temos ainda vários países e só há 5 países que cresceram, só há 3 países que cresceram menos do que Portugal. Isto é, de facto, e são Espanha, Itália. Eu não consigo ver porque tenho aqui o zoom. Deixa eu ver se eu consigo minimizar aqui isto. Cá está. Já consigo ver. Não, só há 2 países, afinal ainda é pior do que eu estava a dizer. Só a Grécia e a Itália cresceram menos que nós nestes anos, desde 1995. E, portanto, para um país que se quereria aproximar da média europeia, a verdade é que, como os dados mostram, nós não nos aproximamos. Temos vindo a cair cada vez mais ao longo do tempo. Este gráfico, de facto, é devastador para as nossas pretensões a sermos, e temos toda a legitimidade para sermos um país com melhores condições de nível de vida. Isto tem, obviamente, a ver com a nossa produtividade. Isto significa que nós somos pouco produtivos. E este gráfico que aqui mostro agora revela bem isso. É o crescimento da produtividade ou do produto por trabalhador, que cada um de nós produz em termos reais. A linha vermelha, mais uma vez, é a nossa, a linha grossa que ali está. A linha preta mais grossa é a média europeia. Todas as outras estão aqui, mais uma vez, como no crescimento económico, nós estamos mais próximos das linhas de baixo do que das de cima. E, portanto, era uma situação que nós também não desejaríamos que tivesse acontecido, mas aconteceu e é com estes dados que temos que lidar. E aqui o nosso nível de produtividade face à média europeia e, mais uma vez, em 95 tínhamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 países atrás de nós em termos de produtividade. Em 2023 vamos chegar apenas com 5 países atrás de nós. E, portanto, a linha, mais uma vez, é descendente face à média europeia. As linhas que têm vindo a subir são aquelas que já falámos há pouco, o Luxemburgo e a Irlanda. Recordam-se há pouco dos países que eu referi que nos tinham ultrapassado em nível de vida e são praticamente os mesmos que nos ultrapassaram na produtividade, porque uma coisa está muito ligada à outra. Nós partimos de 1995 com produtividade de 75% da média europeia. Atenção que no nível de vida era 81%, portanto, produtividade abaixo. Isto é um mau sinal, porque se a produtividade for acima, as perspectivas são de que possamos evoluir mais. E, aliás, não é por acaso que os países que nos ultrapassaram, há sempre exceções, mas os países que nos ultrapassaram em nível de vida, ultrapassaram-nos primeiro em produtividade. Foi o caso, a Eslovénia, que nos tinha ultrapassado em 2013 em nível de vida, ultrapassou-nos aqui em 97, é aquele gráfico que ali está. Depois a República Checa, que nos tinha ultrapassado, acho que em 2010, ultrapassou-nos em produtividade em 2004. Depois andámos aqui uns anos para baixo e para cima com eles, mas eles tomaram definitivamente a dianteira. Depois, a Lituânia e a Polónia a Polónia tinha-nos ultrapassado em 2021 em nível de vida, mas ultrapassou-nos em produtividade em 2018, e
Reparem, a Roménia ultrapassou-nos em 2021, portanto, em 2023 eu diria que é quase certo que nos ultrapassará em nível de vida, e a Croácia para lá caminha, porque já nos ultrapassou em produtividade em 2021. A Croácia, que foi o último país a aderir à União Europeia, era um dos países com nível de vida mais baixo quando entrou, bastante abaixo da posição que aqui tinha em 1995. A Croácia, como se sabe, entrou talvez em 2007 na União Europeia. E, portanto, tem vindo a fazer o seu caminho a partir daí. Nós, em 2023, que é já para o ano, os países que estão abaixo de nós, e está aqui uma exceção, que é a Hungria, que tem uma produtividade que é relativamente mais baixa, mas que tem outros indicadores onde está bastante melhor do que nós. Eu aqui mudei este slide, é este. Temos a Hungria, a Eslováquia, a Letónia, a Grécia e a Bulgária. Sendo que a Hungria, a Eslováquia e a Letónia estão todos muito ao pé de nós, e a manter-se este estado de coisas, eu espero bem que não se mantenha, é bem possível que nos ultrapassem mais ano, menos ano. Bom, tudo isto não acontece por acaso. E esta tabela que aqui está mostra a nossa posição no ranking de competitividade do Banco Mundial. É o ranking Doing Business. Os últimos dados são de 2020. O ano passado não foi publicado o relatório por decisão do Banco Mundial. Mas a verdade é que se nota aqui bem, desde 2014 até 2020, a posição de Portugal, depois de ter melhorado primeiro entre 189 países e depois 190, portanto quase todos os países do mundo, a nossa posição melhorou até 2016 e depois tem vindo a degradar-se sucessivamente até 2020. Estávamos em 2016 na posição 23, em termos mundiais, e depois passámos para a posição 39. Regredimos, portanto, 16 posições em 4 anos. Quais são as áreas em que estamos piores? Olha, é difícil começar um negócio em Portugal. Atribuir alvarás de construção é também uma área onde os empresários, os investidores, se queixam bastante. O acesso à energia, sobretudo a energia elétrica, também é uma área em que estamos pior do que a nossa posição relativa. A concessão de crédito, a proteção de investidores minoritários e o pagamento de impostos. É outra área onde somos muito pouco competitivos. Onde é que estamos relativamente bem ou bem? Por exemplo, no registro de propriedade, por exemplo, na facilidade de fazer comércio internacional, onde temos, aliás, a primeira posição a nível mundial, e isto ainda bem que assim é, porque nós precisamos, de facto, de nos internacionalizar bastante mais. Fizemos um caminho muito interessante nos últimos 10, 15 anos, mas precisamos de muito mais. Estamos bem no cumprimento de contratos e estamos bem na resolução de insolvências. O Banco Mundial não analisa a qualificação dos recursos humanos, mas essa é também uma área onde nós precisamos de continuar a evoluir muito. Evoluímos bem nos últimos anos, mas o problema é que a base de partida era muito baixa. E, portanto, sendo muito baixa, é evidente que a nossa evolução é positiva, mas os outros países também evoluíram e, portanto, em termos relativos, nós continuamos a estar mal posicionados. Já agora, só por curiosidade, vê-se aqui nesta tabela quais é que são os países mais competitivos em termos mundiais. O primeiro lugar, em 2020, era ocupado pela Nova Zelândia, o segundo por Singapura, o terceiro por Hong Kong, que é uma região administrativa especial da China, e portanto não é um país, mas é uma região, é assim considerado pelo Banco Mundial. Eu estou aqui a trazer os dados do Banco Mundial. Depois, a Dinamarca é o primeiro país europeu, aparece em 4º lugar, e a República da Coreia, ou Coreia do Sul, aparece em 5º lugar. É este o top 5, e estes países estão sempre no top 5 nos últimos 6 anos. No 7º, ou seja, em 2014, os Estados Unidos ainda cá estavam, depois caíram. Mas estão no top 10, mas de qualquer maneira caíram. Não deixa de ser interessante. Nestes países todos só temos 4 asiáticos ou do Pacífico e temos um europeu, que é a Dinamarca. É sempre a Dinamarca que aqui está. E, portanto, isto de facto devia-nos fazer pensar porque é que isto acontece, porque é que a Europa também, porque é que isto acontece em termos europeus e porque é que Portugal tem a situação que tem. Portanto, a nossa competitividade, e há outros indicadores que mostram isto de outras instituições, o Institute for Management Development, o World Economic Forum, têm análises à competitividade que também mostram que nós temos uma competitividade insuficiente face à ambição de querermos subir o nosso nível de vida.
E, portanto, eu diria que nós, e termino muito rapidamente, eu diria que Portugal precisa de ter políticas muito mais viradas para a melhoria da competitividade. A nossa competitividade não tem vindo, e já não é de agora, é de há muitos e muitos anos a esta parte, não tem vindo a ser tratada como devia. Porquê? Porque é dessa forma que nós podemos tornar o país mais produtivo, e a produtividade é o fator crucial para dinamizar a nossa criação de riqueza de forma sustentável. Em que áreas é que é preciso atuar? Bom, as áreas não é preciso inventar nem a roda, nem a pólvora, elas estão identificadas, eu já aqui referi algumas há pouco. Permitam-me destacar aqui duas que são muito, muito caras. A primeira, a política fiscal. O Seferino falou há pouco do choque fiscal, é incrível, o Seferino tem 20 anos. Estamos em 2022, em 2002, o choque fiscal fazia todo o sentido. O choque fiscal que o PSD apresentou, que eu fui um dos autores, e fazia sentido porquê? Porque é que fazia sentido baixar o IRC e o IRS? Porque na altura nós íamos estar submetidos a uma pressão e competição muito grande dos países da Europa de Leste que iam entrar na União Europeia. E esses países eram todos bastante mais competitivos, porque tinham tomado, depois de a cortina de ferro cair, a União Soviética se desintegrar, esses países tomaram a opção e tinham uma vantagem grande de partida em relação a nós. Se há coisa que os regimes da Europa de Leste tinham, é que tinham recursos humanos muitíssimo qualificados. Tinham. As coisas têm que ser ditas, tinham muitas coisas más, com certeza, mas também tinham as suas vantagens, e os recursos humanos eram muito qualificados. E é uma grande vantagem quando se tem recursos humanos qualificados. E eles tomaram uma série de decisões de política económica viradas para a competitividade, e isto era tão claro em 2002. Nós tínhamos 2 ou 3 anos para fazer estas alterações. Não fizemos. E não fizemos, e depois foi tarde, andámos a correr atrás do prejuízo. Eu ainda participei, já há 10 anos depois, na comissão de reforma que visou baixar o IRC e reformar o IRC para nos tornar mais competitivos, mas nessa altura já era tarde, já outros países tinham outras condições. A Irlanda trabalhou isto tudo nos anos 90, antecipou-se muito e deu o salto. Nós temos que ter... Sabiam que nós hoje temos a segunda taxa de IRC mais alta da União Europeia? A segunda taxa de imposto sobre as empresas mais alta da União Europeia. A nossa taxa máxima de IRS é a segunda mais alta da União Europeia, a nossa taxa máxima. No IVA, eu sei que muita gente acha que o IVA é um imposto injusto, eu não acho que assim seja. O IVA, estamos 1 ponto percentual acima da média europeia. A média europeia é quase 22%, nós temos 23% a nossa taxa de IVA. A média no IRC, a nossa taxa máxima é 31,5%, a média europeia é 22%. Temos países como a Polónia e a Hungria que têm taxas muito abaixo da nossa e que têm-se dado bem, têm sido atrativos para chamar negócios, para chamar empresas. Nós precisamos de chamar mais. Somos competitivos e atrativos em várias áreas. Somos. É verdade. Eu estive na ICEP e, obviamente, o meu mandato era promover Portugal para o investimento estrangeiro. E, de facto, havia áreas onde nós somos muito bons e que são apreciadas. Somos um país que está bem posicionado geograficamente. Somos um país que é seguro. Somos um país que tem políticas que permitem chamar bons, os chamados Shared Services Centers, os centros de serviços partilhados, mas são vistos numa base caso a caso, porque genericamente as nossas condições de atratividade não são superiores às de outros países, nomeadamente aqueles que concorrem mais diretamente connosco, que são os da Europa de Leste, que nos têm vindo a ultrapassar quase um após um. Portanto, eu diria que... e agora, no contexto que estamos a viver, que é um contexto perigosíssimo, muito... Ninguém sabe o que é que vai acontecer, não é? Já não nos chegava uma pandemia, agora temos uma guerra no nosso continente, ao pé de casa. Isto é uma guerra ao pé de casa, uma guerra que eu não vejo nenhuma razão para estar a ter lugar. Mas que está a destruir aquele que é um dos celeiros da Europa e um dos celeiros do mundo, e pode ter consequências dramáticas para a vida de todos nós. Não é só a inflação, vamos ter escassez de muitos bens. Acho que isto vai acontecer, não é só os preços da energia, os preços de bens alimentares, por exemplo. E, portanto, acho que a decisão de baixar o ISP, como foi anunciado pelo governo,
para fazer com que o IVA sobre o mesmo produto baixasse de 23% para 13%, parece-me acertada, mas parece-me que talvez pudesse ir mais longe, talvez fosse adequado do ponto de vista conjuntural ir mais longe. Eu sei que nós também temos que olhar para as nossas contas públicas. Somos um país de déficits tradicionais. Em quase mais de 40 anos tivemos um excedente em 2019. Depois veio a pandemia e lá fomos nós para o déficit outra vez, como tínhamos que ir, porque era preciso aguentar a atividade. Mas a verdade é que se conjunturalmente esta medida está certa, estruturalmente nós deveríamos pensar em reformar claramente o nosso IRS e o nosso IRC, ou melhor, o nosso IRC e o nosso IRS, assim aqui é por esta ordem, porque são as empresas que são agentes que são os agentes mais importantes para a competitividade, e as empresas precisam de recursos qualificados. Nós não precisamos que os nossos recursos saiam do país, nós queremos é atrair cada vez mais recursos qualificados para o nosso país. E eu acho que não o estamos a fazer da forma mais eficiente e como devíamos estar a fazer. Portanto, ao nível dos impostos diretos, eu diria que tínhamos que mexer no IRC e no IRS como forma de atratividade. Eu defendo isto há muitos anos, não é novidade nenhuma. Se querem compensar com algum imposto, eu diria que então um ponto de IVA dá para baixar o IRC e o IRS em alguma coisa. As contas não são difíceis de fazer. Mas eu também diria que ao nível da função pública, ao nível da desburocratização, é a segunda área que eu indico aqui, a desburocratização, a simplificação de procedimentos, a agilização de processos, a modernização, tem que continuar talvez a um ritmo mais célere. Tem vindo a ser feita muita coisa está melhor, mas também há muita coisa que devia estar e não está. E depois é óbvio que o fator mais estrutural no meio de todos estes, eu já o nomeei há pouco, é a qualificação dos recursos humanos. Temos que continuar a batalhar, porque o nosso diferencial para os países, sobretudo, os países que mais competem diretamente connosco pela atratividade, pela competitividade e pela produtividade, os países da Europa de Leste, estão bastante acima de nós, continuam bastante acima de nós neste fator. E sem boa qualificação de recursos humanos, nenhuma nação consegue ter um sucesso sustentado em termos de desenvolvimento. Portanto, competitividade, produtividade e crescimento económico e nível de vida estão interligados, não é possível não estarem. E são estas as palavras-chave que nós temos que ouvir nos próximos anos. De pouco nos interessa nós crescermos acima da média europeia, porque a média europeia tem lá países que crescem bastante menos que nós e que são países maiores, o caso da Espanha, da Itália, mas que têm todos um nível de vida superior ao nosso. Espanha, Itália, por vezes a Alemanha cresce abaixo, a França também. Nós temos é que nos comparar com outros países que crescem muito mais e nós devíamos ter a ambição de estar ao nível deles, de crescer acima deles, que é a única forma de nós podermos virar esta página e de podermos ambicionar todos, em média, a um melhor nível de vida. Esta era a mensagem que eu queria aqui deixar. Queria agradecer a paciência por me terem ouvido e um gosto de estar aqui convosco, e agora terei todo o gosto em trocar impressões com todos os que assim o entenderem. Muito obrigado. Obrigado, Miguel. Queres tirar a ideia? E tirar o som que está a fazer feedback para ver se... Já tirei. Com todo o respeito... Deixa eu tratar todos. Com todo o respeito, sei que o nosso amigo Miguel Boé já tem aqui uma mão levantada, mas tirou muitas notas. Mas como nós estamos aqui, vou primeiro perguntar se alguém do Zoom quer fazer alguma pergunta, porque nós aqui temos o privilégio, durante o jantar temos trocado alguns... Alguém que está a assistir, queira perguntar alguma coisa? Queres tirar aí a partilha da tela? Posso tirar, pode. É melhor. Não sei se quem está a assistir quer colocar alguma questão, se não, passo mesmo aqui ao querido amigo Miguel Boé. Uma questão. Então, eu queria tirar aqui, mas agora não sou capaz. Espera, talvez já tenha conseguido. Não, ainda não. Miguel Boé. Oi? Bom, eu não quero ser aqui um advogado do diabo, não é? Até porque não tenho condições de estar a discutir estes pormenores que não estudei, mas para mim não é novo, porque tenho ouvido o Marcos Mendes
nas suas palestras incisivas e tem dito mais ou menos a mesma coisa. Enfim, aqui foi com mais pormenor. Bom, eu queria só chamar a atenção para uma coisa que é muito evidente, que é o perigo de analisarmos de uma forma simples, aritmeticamente, as estatísticas. Porque isto não é linear, então há muita coisa. Eu vou apenas falar de 2 exemplos da minha experiência e que mostra alguns perigos. Eu, em 1983, quando vim para a Câmara de Centro, fiquei pasmado quando, ao receber aquela lista que o Expresso fazia no fim do ano das empresas maiores, mais potentes do país, Alcochete era uma vila-aldeia, e fiquei-me dominado que apareceram 3 empresas no Conselho de Alcochete, que eram as maiores. Isto, as estatísticas baseadas no quê? No volume de vendas, no número de trabalhadores e nos lucros. E aparecia a Senap, que era a maior seca de bacalhau que existia no país, Sociedade Nacional de Amadores de Bacalhau, que já faleceu. Né? Aparecia a Firestone, também já faleceu. E aparecia uma empresa, e essa é que nos espantou, Explosivos da Tafaria. Explosivos da Tafaria. E eu não saber o que era. A Firestone e a Senap não viram, mas Explosivos da Tafaria, o que é isto? Explosivos da Tafaria? Então, era uma empresa que fica no limite do concelho, para os lados que quer, e que vendia armas. Mas o volume de vendas tão importante como este é. Porque nessa altura havia uma guerra entre o Irão e o Iraque. E eles vendiam ao Irão e vendiam ao Iraque. Saber as razões das coisas, não é? Outra coisa também que me espantou foi, em determinada altura, na área metropolitana de Lisboa, os concelhos com maior qualidade de vida. Aparecia Alcochete bem colocado. Estou a falar quando Alcochete era uma aldeia, agora é uma cidade, agora estamos ao nível de Cascais e de Oeiras quase. Não é? Bom, e então eu verifiquei que um dos índices que mais valorizava Alcochete era o número de lugares sentados nos espetáculos. Okay. E comecei a ver lugares sentados nos espetáculos. Ai, que Praça de Torres! A Praça de Torres que faz 3 corridas por ano. 4.000 lugares sentados. Nós tínhamos feito também o estádio do Alcochete, 4.000 lugares sentados. E os campos do Sporting, tínhamos ensino superior já, não é? A Academia do Sporting tinha não sei quantos lugares sentados. Passávamos à frente, comparado com o número de habitantes, passávamos à frente desses todos. Pronto, está explicado. Quer dizer, é preciso às vezes irem à raiz dos problemas para tentar perceber e não analisar isto, não é nenhuma crítica. Acho que fez bem o seu papel e dou-lhes parabéns, porque, enfim, embora para mim não seja atividade, como disse o Marcos Mendes, já fazia o mesmo. Portanto, eu queria também chamar a atenção de outra coisa para acabar, que é a manipulação mediática, que é hoje mais intensa do que nunca. Porque as coisas são ditas de uma maneira, se repetem, e acabam dentro da cabeça das pessoas. E isto, estamos a caminhar, de facto, como já falamos, para um mundo novo do Almas Axel. Em moldes diferentes. Mas estamos a caminhar para uma formatação do pensamento das pessoas de uma determinada maneira, apenas sem. Eu sou uma pessoa cheia de dúvidas. Graças a Deus, tenho muitas dúvidas e quando não tiver dúvidas, sou um homem morto. Portanto, eu chamo a atenção para isto, para o perigo desta leitura demasiado linear destes problemas e baseado na competição entre países. Nós somos um mundo, somos globais. Bom, tenho dito, não digo mais nada para não estar a partir do osso. Obrigado, Miguel. Paulo, Miguel, posso passar 2 ou 3 que é para isso? Paulo.
mais alto que a tua. Posso falar, tem que ter um forte para falar. Os impostos, acho que está muito centralizado no IRS, no IRC e no IRS e no IVA. Mas nós, no mundo empresarial, eu tenho a ver que temos empresas. O nosso problema como empresários, para sermos competitivos, esse foi o segredo da Irlanda. Estudar bem o que está a Irlanda. O segredo da Irlanda, deixa-me acabar, depois falar assim. O segredo da Irlanda foi, não, todos os anos, o nosso sistema fiscal tem novos impostos, regras novas e contabilista-se ao trimestre. E se calhar o IRC não é nada em relação a esses microimpostos, impostos indiretos que caem sobre as empresas, como a contribuição autónoma. Esse sim é um imposto que ajuda o empresário. Eu vou dar aqui um exemplo. Estive há dias com um cliente que comprou uma Mitsubishi Canter. Sabe o que é uma Mitsubishi Canter? Uma caminhonete. Se comprar uma caminhonete de 3 lugares, pode reduzir o IVA da empresa. Mas se ele tiver 5 trabalhadores para transportar e comprar uma caminhonete com 5 lugares, não reduz o IVA da empresa. Portanto, ao aumentar um ponto percentual esse IVA, vai causar o quê? Vai obrigar a empresa a pagar mais. E mais, o IVA tem outra coisa perversa, que é a classe média e a classe baixa, com menos poder de compra, perde mais poder de compra a pagar um IVA mais alto. Isso não tenha dúvidas. Isso é assim em toda a Europa. E se você é economista, eu sou engenheiro mecânico. Mas você é economista, sabe mais do que eu. Certeza. Em toda a Europa, quanto mais alto o IVA, menos consumo há. E mais sacrifício há das classes da sociedade. E, portanto, o IRS... O senhor não concorda, mas são factos. Aí, colegas seus concordam. Mas são factos, ainda bem, são factos, são factos. E eu tenho os factos. Então, pronto. Pois está bem, mas isso aí há colegas seus concordam com isso. Porque baixa o consumo. Aumenta o IVA, baixa o consumo. Não necessariamente. Passar Então no IRS. ponha o IVA a 5%. Então, se é assim, resolve o problema do país, ponha o IVA a 5%, a ver o que é que acontece. Ouviu-me dizer isso. Que é o mais Ouviu-me dizer isso. Ouviu-me dizer isso. Ouviu-me dizer isso. Não me ouviu, pois não. Não, mas isso é a teoria de aumentar o IVA. Ouvi falar aumentar o IVA em um ponto. Eu quero o IVA dos Açores. Nós temos que ter o IVA dos Açores. Sabe qual é o IVA dos Açores? Nós temos que ter o IRC da Polónia, ou da Hungria, ou da Irlanda. Temos que ter o IRS, já nem digo da Irlanda, ou da Polónia, ou da Hungria. Basta-nos ter de tantos outros países da Europa Ocidental e nós estamos acima de todos eles. Sabe? Em relação ao IRC, eu vou dizer uma coisa. Se você fizer bem as contabilidades, que é o que acontece para nós, adapta os resultados líquidos, o EBITDA, depois logo se vê. Porque é só uma questão de trabalhar os custos. Pois é, eu não estou nada de acordo com isso. Pois, mas você vai pagar a empresa para tirar controlar o IRC. Por isso o Estado, como não consegue cobrar o IRC, arranja impostos indiretos, contribuições autónomas, não baixa aquelas taxas que são fundamentais para fomentar o emprego e a competitividade, que é baixar as taxas de segurança social, baixava as taxas de segurança social e resolve o problema. Isso sim, isso é que é uma medida de competitividade. É assim, senhor, porque há muitos países que fora fizeram isso. Não baixam. Coloca a questão. A minha questão é simples. Abaixar o IRC é uma coisa momentânea, resolve o problema, mas não vai trazer grande competitividade. Não traz. Isso eu quero que mostre que traz. Porque eu não vejo. Aonde que mostrou? Singapura. Não é assim. Singapura. Há vários casos na Europa e nós também. Então, diga. Miguel, Já disse, mas diga. só mais um. Mas não é preciso ficar zangado. Eu não sou rádio de espadas. O senhor não sabe, mas o seu filho. Muito boa noite. Ainda bem que não está. Para acalmar, vamos falar de produtividade. E a questão da produtividade havia uma situação em que da parte da indústria e onde se produzia, que é a Europa, nenhuma publicidade, e a questão da produtividade é uma empresa produtiva e que tem produtividade e que inclusive pode pagar salários e pode ter melhores condições porque tem exatamente essa produtividade. E havia alguém que me dizia que a produtividade é uma treta, porque realmente nesta situação da produtividade, a produtividade é trabalhar mais. Não, nós até trabalhamos mais horas do que os tais da Dinamarca, que têm uma produtividade muito maior. Então, tinha um exemplo
Eu, se tiver 1000 pregos para pagar, e se tiver que contratar 10 pessoas, cada um vai pagar 100 pregos, eu vou ter que pagar os pregos e pagar às 10 pessoas. Se eu tiver uma máquina que vai pregar os pregos, eu se calhar com 2 pessoas prego o dobro dos pregos, posso pagar melhor aos trabalhadores, posso ter esse tipo de situação. Por isso, o que nós temos é que investir no nosso tecido empresarial. Nós temos que industrializar, temos que ter coisas palpáveis que realmente ou seja, daquilo que é vendável e que possa trazer essa riqueza. Nós estamos baseados na nossa economia numa situação que é uma situação de serviço. E então não temos essa produtividade, ou seja, é um comércio, é um serviço, e andamos aqui à volta por tal pagamento de impostos que gera esses impostos, mas depois vão importar. E eu tenho que fazer situações em que me dê diferencial, em que eu possa realmente exportar, ganhar mais valia nesse trabalho que estou a exercer e realmente criar riqueza. Eu só posso distribuir depois a riqueza que eu próprio crio. E esse é o fundamental. E eu só sou produtivo quando criar riqueza, e quanto mais riqueza eu criar, em menos horas de trabalho. Esse rácio é, de facto, o que nos dá qualidade de vida e que nos vai dar essa situação. Por isso, era só a minha contribuição para esta discussão. Às vezes fala-se de produtividade e parece produtividade que nós não produzimos, porque estamos todos o ano de barriga ao sol ou a beber copos de vinho. Miguel, agora passo para ti, que tens aqui 3. Micro. Micro. A decisão se trata de competição, trata-se de não irmos ao contrário. Tenho que ligar o som, tenho que... Desculpa que eu desliguei o som. Pronto, e tu agora desligas. Aí, pronto. Trata-se, não é competição, é de não irmos ao contrário, porque ou seja, se todos os países estão a ir numa determinada direção, nós estamos aí na direção contrária, opa, nós estamos aí, certamente não somos nós a estar certos e os outros a estarem todos errados, não é? Pronto, é evidente. Mas é evidente que se nós não temos, se fôssemos todos por uma competição desenfreada, às tantas as taxas de imposto acabavam todos em zero, porque era cada país a competir mais e mais e mais e mais e mais. Não, eu nunca defendi isso, não defendo, acho que há uma taxa, aliás, há uma tendência para haver uma taxa mínima de imposto sobre as empresas de 15% a nível global, e parece-me muito bem, 15%, mas isso é uma medida que eu tenho, não sei se irá acontecer, senão, porque há muitos países, nomeadamente na Europa e noutras zonas do mundo, na Ásia, que têm imposto sobre as empresas mais baixas, e tenho dúvidas que eles estejam de acordo em subir as suas taxas de imposto, obviamente. Portanto, eu não sei se isto não estará condenado ao fracasso. Eu achava bem que a nível global tivéssemos uma taxa mínima de 15%. 15% parece perfeitamente razoável. Não advogo uma taxa mais baixa, embora, por exemplo, a Hungria tenha 9%. 9%. Os países bálticos têm valores entre 10% e 15% também, salvo erro. Menos, pronto, há gostos para tudo. Mas, de facto, e agora falando ali, ouça, eu estudei durante muitos anos estas matérias fiscais e, de facto, o IRS e o IRC são aqueles que, em termos de atratividade e competitividade, têm maior peso. Eu não defendo a descida das contribuições sociais por um motivo simples, e só um. Porque acho que teriam efeito sobre a nossa competitividade também. Mas nós temos uma segurança social que tem que assegurar o pagamento das pensões. E se nós vamos baixar quer as contribuições para os empregadores, quer para os empregados, arriscamos a que não haja depois, não haja os fundos necessários para... Porque o nosso sistema é pay as you go, não é? E, portanto, sustentar o quê? A segurança social, no esquema atual já não dá, não. Não, para sustentar a segurança social nós temos que crescer mais. E porque temos que crescer mais, é evidente que a fiscalidade é apenas um dos temas, mas não é o único. Há outros que podem
podem ser tomados. Deixe-me dar nota do seguinte. Eu não falei aqui em aumentar o IVA para 50%. Acho que isso... Mas há papers... Pois, mas há papers... Mas ouça, mas há papers... Há papers que mostram que se nós eliminássemos, são papers teóricos, de académicos reputados, alguns dos quais portugueses, que mostram que se nós eliminássemos todos os impostos e só tributássemos em sede de IVA, o mundo era menos desigual do que é hoje. Porquê? Porque isso poderia levar a que as pessoas mais pobres pudessem ser subsidiadas diretamente pelo próprio Estado. Que foi, aliás, a reforma fiscal que a Eslováquia fez na primeira metade deste século e que fez-nos dar um salto enorme em termos de atratividade, competitividade e nível de vida. Foi a altura em que nos ultrapassaram, criaram um sistema de flat tax, olha, aquilo que a iniciativa liberal andou a defender durante as últimas eleições. Eu próprio cheguei a falar nisso em 2005, 2006, por essa altura. A Eslováquia fez uma reforma muito bem sucedida. É claro que é um sistema que, na mesma, é progressivo, mas é menos progressivo do que aquele que nós temos, claro. Mas a progressividade pode ser aumentada se os mais desfavorecidos da população tiverem um crédito fiscal e forem subsidiados diretamente pelo Estado. E isto é muito importante e é um modelo diferente daquele que nós prosseguimos. Não sei se daria bom resultado num país como Portugal. O que eu sei é que nós, em Portugal, temos é uma estatística que é impressionante. Nós temos quase metade da nossa população ativa que não é tributada em sede de IRS. Isto quer dizer muito sobre o nosso nível salarial. O nosso sistema fiscal, e concordo plenamente quando diz que é óbvio que a estabilidade fiscal é muito importante. Quando nós todos os anos olhamos para o Orçamento do Estado, e o Orçamento do Estado tem lá alterações fiscais que nunca mais acabam, e nós vamos preencher o IRS ano após ano, nós próprios, em sede de IRS, há sempre um quadro novo, há sempre um anexo novo, há sempre qualquer coisa nova. Isso não dá tranquilidade nenhuma a ninguém, não dá tranquilidade às empresas, não dá tranquilidade às famílias, não dá tranquilidade aos agentes. Aliás, houve 2 ou 3 anos em que nós simplificámos o nosso sistema fiscal, simplificámos em muitas áreas, e isso fez-nos subir várias posições nessa matéria, na fiscalidade, em rankings de competitividade. E, portanto, enfim, acho que em matéria fiscal nós não temos dado passos na boa direção. Desde há muitos anos, isto não é uma questão política, como digo, o choque, eu próprio andei a prometer o choque fiscal na campanha de 2002 e depois, olha, ele não aconteceu. E pronto, e foi uma pena, porque acho que essa altura tinha sido fundamental, antes da tal entrada dos países de leste, para que isso acontecesse. Mas há muitas outras áreas onde temos que não dificultar, temos que desburocratizar, temos que melhorar muito, e tornar-nos mais atrativos, no fundo, tornar-nos mais competitivos. E repito, não é preciso inventar a roda. Os outros países que nos têm vindo a ultrapassar ano após ano, basta-nos seguir, já que não soubemos antecipar-nos, basta-nos segui-los. Só isso. Isto não é competição, é querer ter as práticas que os países que estão a evoluir mais têm. Ninguém nos pode recriminar por isso. As melhores práticas. Claro, as melhores práticas. Sei se mais algo. Só vou passar os dois indivíduos. Não vi quem. Está ligado à preparação. Pergunta, comentário. Acho que é comentário. Sua sensibilidade. Temos o ensino que nos leva a uma preparação real dos recursos humanos. Temos o ensino ao serviço da economia ou temos o ensino ao serviço da política? A pergunta é ampla, portanto, permitir um comentário. Que ensino é que temos? Eu queria começar por agradecer a sua exposição, foi... Aliás, é a primeira vez que aqui estou. E eu não estou arrependido. Ela não se arrependeu da primeira vez. Não, eu não estou arrependido. Eu sei. Queria agradecer. Mas foi suficientemente forte até para esse facto destes comentários todos que eu tinha
Há bocado falou na questão entre o IRC e o IRS. E, na sua opinião, o IRC devia baixar para mim do IRS. Eu não estou de acordo. E vou-lhe dizer porquê e desafiar a pensar um bocadinho. Repare, se você baixar o IRC, esse dinheiro fica na empresa. E é suposto. Fica. É suposto. Desculpa, mas não por tudo. É suposto que a empresa tenha condições para pagar melhores salários. Talvez tenha melhores condições. A verdade é o seguinte. A verdade é que eu não tenho certeza disso. E o que eu sei é que a nova geração, que nós todos estamos a pagar para ter aquela preparação magnífica, que diz que o nosso primeiro-ministro tem que a geração mais bem preparada que existe, está a emigrar. E porquê? Porque tem salários de miséria. Tem salários que não conseguem competir com os salários pagos lá fora. E eu estou à espera que a empresa tenha condições para melhorar os salários. É essa geração nova, mais qualificada, etc. Se calhar corre o risco de haver de emigrar durante mais tempo. Por isso eu estaria mais rigor. Não sei qual é a sua opinião. Aliás, sei qual é a sua opinião. A sua opinião é que o BRC deve ser primeiro. E na minha opinião, não. Neste momento é um momento crucial em que nós temos que parar a sangria de quadros que estamos a ter. E isto, de facto, também está a empobrecer. E também há pouco dizia, e eu como economista, dizia que os países de leste tinham quadros mais bem qualificados do que nós. Aliás, o nosso primeiro-ministro, que também se defendeu por isso, quando na Assembleia disse que nós estamos a crescer mais, mas eles tinham mais e melhor preparação, eram mais qualificados que nós à partida. Pronto, e isso é verdade. E é verdade. E é verdade. Isso. A questão é esta. Eu julgo que nós temos que parar esta sangria de quadros que estamos a ter. E isso faz-me pensar que neste momento, na minha opinião, o IRS é mais importante, o só fiscal do IRS era mais importante para oferecer melhores condições a esta gente nova que quer realizar-se em Portugal, aproveitando, de facto, a melhoria de condições do nosso país, porque todos nós estamos a pagar isso. Enfim, não esquecer este pequeno pormenor. Portanto, era este desafio que eu queria colocar. Muito obrigado. Miguel, passo-te a palavra. Então, eu vou levantar aqui o som. Olha, então, bom. A pergunta sobre o ensino é muito polémica, obviamente. Eu vou responder muito rapidamente. Eu só lhe digo uma coisa. Acho que tornar o ensino mais fácil a todos os níveis não é o caminho mais certo. E por aqui me fico. Acho que há muita coisa a fazer. Acho que facilitismo não é o caminho mais certo para... Até podemos ficar muito bem posicionados em rankings internacionais, mas depois, mais tarde, o que se ressente é a nossa produtividade. É a nossa produção, é a capacidade que temos de trabalhar mais, de forma mais eficiente, de saber pensar melhor. Que é isso que nos dá, no fundo, a nossa capacidade, o ensino. Todos nós, quando saímos quem tem o curso secundário, e infelizmente não conseguiu ir para a universidade, tem uma capacidade de preparação que é inferior a quem vai para uma universidade ou para o Instituto Politécnico, o que seja. O que é que nós ganhamos num curso superior? A capacidade de raciocínio, de pensar, de desenvolver. É isto. Ganhamos conhecimento também, com certeza, mas um dia mais tarde, o que vai fazer a diferença é a capacidade de pensar, de raciocinar, de decidir, de resolver. E isso ganha-se quanto maior for a nossa preparação. Isto enfim, parece-me que é evidente. E aí os tais países do leste têm uma grande vantagem em relação a nós. Ouça, se quiser baixar o IRS e o IRC ao mesmo tempo, eu não me oponho. Mas eu defendo muito mais do que isso. Não me oponho nada. Eu defendo muito mais do que isso. Eu defendo. Essas não podem ser. Pois, você quer ser a posição. Não é você, é todos nós. Não é você, é todos nós. Já não vou receber a sua pensão. Porquê? Já não consigo. A minha pensão muito inferior à sua. Será? Não vejo porquê. Senhora. Não vejo porquê.
Não vejo porquê. Mas, enfim, isso é outro assunto. O que eu defendo, além da descida de taxas, defendo uma simplificação enorme do sistema fiscal. Olha, porque baixar impostos não significa que tenhamos que baixar necessariamente a receita. Eu não defendo que a receita baixe. Eu defendo que as taxas baixem e que os sistemas fiquem mais simples, mais clean, o que os ingleses dizem, mais clean, mais limpo, mais fácil, que o nosso IRS seja preenchido em 2 ou 3 páginas. E não, eu ainda há dias preenchi o meu, aquilo era uma quantidade de anexos que para lá vinha, e às tantas aquilo mudam vários todos os anos, e portanto é preciso, nem sequer dá para fazer cópia de uns anos para os outros. Mas defendo uma simplificação muito grande, e eu acho que quanto mais aproximarmos as taxas da receita, porque o pior que pode haver é nós termos taxas muito elevadas que temos hoje em dia. Depois temos muitos sistemas, por exemplo, no IRC temos várias derramas. As derramas municipais, temos as derramas estaduais, temos as derramas de acordo com distritos. Ouça, é uma complicação. As empresas têm que estudar muito onde é que vão pagar menos. E depois, acho que haver uma taxa só e não haver cá mais alçapões, isenções, benefícios, deduções, etc., reduzi-las ao máximo possível, é muito mais, e combate também a fraude e a evasão fiscal, porque é muito menos difícil para quem quer ter essas práticas. E o mesmo no IRS. E as pessoas que são mais desfavorecidas, que ganham menos rendimento, podem ser subsidiadas se houver benefícios de que hoje dispõem, mas ouça, quem não paga, quem não é tributado em sede de IRS também não beneficia nada em termos de saúde, de educação, etc. Porque se isso é tudo no IRS, temos quase 50% da nossa população ativa que não paga e que não está isenta de pagamento de preencher a sua declaração de IRS, portanto, não tem, obviamente, essas deduções. Portanto, baixar taxas, sim. Não me oponho nada a que o IRS e o IRC possam baixar ao mesmo tempo. Acho que é fundamental que sejam os dois. Pode ser um primeiro que o outro, mas podem ser ao mesmo tempo. Mas simplificar e estabilizar é fundamental. Sem isso, também não vamos a lado nenhum. Aliás, os inquéritos feitos aos empresários todos os anos mostram isso. A instabilidade do sistema fiscal é um fator quase tão importante como as taxas elevadas que nós temos, porque, de facto, não dá tranquilidade a ninguém. E era isto. Não vendo. Tem que ligar aqui o som e tudo desligar. Isto ainda não estamos devidamente treinados para fazer. Fora de horas, nós temos procurado cumprir aqui os horários, especialmente porque as pessoas que estão a assistir fora é um gosto, mas o nosso convidado, Miguel Frasqueiro, aceita o desafio de mais. Estamos aqui para... Paulo, sem exaltação, uma questão. Eu sou um homem da política há muitos anos. Eu fiz o primeiro projeto de uma empresa americana que é a Alexander. Então, eu lá consultar nessa empresa e foi o primeiro projeto que foi no Lisnado. E em 2001 fizemos o projeto e em 2002 o Lisnado apresentou lucros pela primeira vez, depois de tantos anos. E na altura encontramos lá o administrador, que é o engenheiro Spranger. Ele dizia uma coisa que tem a ver, talvez vá um encontro de educação, tema de educação. Nós entramos lá na empresa e ele disse-me, cuidado, éramos 14 consultores, disse, cuidado, que nesta empresa há cabeças pensantes. E isso, eu dar aqui uma mensagem de um ótimo. Nós, o operário português, quando emigra para a Alemanha, é um operário de topo. Até pode ter a quarta classe. Paris foi feita por homens com quarta classe, portugueses, nos anos 60. E, portanto, nós temos que entender o que é que se passa para essas pessoas terem produtividade.
O que é que se passa? É muito simples. É o dinheiro? Não só. Há aqui uma coisa que é importante e tem a ver com uma questão educacional que nós temos. E nas fábricas, quem está em fábricas, percebe o que eu digo. O tema tem a ver com uma coisa simples. É uma espécie de respeito pelas hierarquias. Quando um operário está a trabalhar na Alemanha, tem o respeito pela hierarquia e o output é de acordo. Mesmo que o chefe vá lá e diga uma coisa errada, ele cumpre. Cá não. Cá, culturalmente, e na TAP, calculo que tenha acontecido isso, dá umas instruções e as coisas são contestadas pelo próprio grupo de trabalho. E isso é uma questão cultural. Sim, eu sei, mas estou a dizer, eu também posso falar, porque eu fiz a análise na grande posso. Eu fiz alguma coisa de uma empresa subsidiária. Mas o que acontece? Mas, basicamente, essa vivência, quem tem vivência de trabalho de empresa, sabe, consegue distinguir isso. Nós temos uma desobediência. E, portanto, é educacional. Nós não respeitamos as hierarquias das empresas. Nós temos num intervalo de café, está toda a gente a ser mal educado. Essa é a realidade. É o cenário português. É o cenário português. E, portanto, nós, quando ficamos admirados, o operário XPTO vai na Alemanha e tem sucesso. O que é que se passa? A minha questão é, eu acho que nós temos que atuar em grupo. A minha questão é, o foco do país é um grupo. Quer ele tenha quarta classe, quer ele tenha, seja um Costa e Silva. É um homem criativo. Não é? Hoje teve uma criatividade. E, portanto, teve uma criatividade hoje. E, portanto, o que é importante é nós todos ganharmos dinheiro. E isso é como é que nós ganhamos dinheiro. Esse é que é o problema. A questão é como é que nós ganhamos dinheiro. Isso deu uma ajuda para dar aqui um monte de... Luísa, parece-me que é uma questão. Miguel, bem-vindo ao Crescente. Fomos apanhados de surpresa, dia 24 de fevereiro, por uma guerra que não queríamos, não queremos, não desejamos, mas que terá garantidamente, eu estudei infimamente em termos de economia na faculdade, vai-nos trazer grandes dissabores, muitos e grandes e profundos dissabores. A pergunta é muito simples porque me preocupo com a geração do meu filho que tem 26 anos e toda uma geração associada a estes 26 anos de miúdo. O que é que vamos passar economicamente quando um dia destes aquele assassino daquele Putin desaparecer, acabar a guerra, que não vai acabar tão cedo? O que é que em termos estruturais, economicamente, o que é que vamos passar? E isto preocupa-me não por mim. Eu percebo a segurança social, eu percebo o IRS, mas preocupa-me percebo, corroboro tudo o que tu disseste. Preocupa-me uma geração como o meu filho, que está agora a começar, e tudo aqui para a frente. O que é que economicamente, estruturalmente, o que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer à Europa? O que é que vai acontecer a Portugal? Obrigada. É impossível não estar dissociada desta. Não falarmos deste aspecto, mas o futuro vai ser ditado da forma como acabar este conflito entre aquele assassino e um povo que está a ser assassinado. Eu hoje vi imagens de adolescentes num banco de jardim na estação de comboios com a cabeça de espada. Eu tive acesso a essas imagens. E isto não pode acontecer. Obrigada. Luís. Então, 30 segundos. 30 segundos. Não quero substituir ao Miguel, mas queria responder, pelo menos complementar. Só Miguel é que responde. Exatamente, só Miguel é que responde. Mas eu quero dizer uma coisa. Aquilo que foi aqui dito dos nossos trabalhadores que vão para o estrangeiro e que são os melhores, que estão no topo na realização, na capacidade de produção e de produtividade, isso acontece cá. E agora acontece em algumas empresas cá. Eu falei há pouco na Alta Europa, volto a repetir o exemplo. Mas eu chego à situação e as pessoas quando vão para lá, além da formação que têm inicial, além das condições de trabalho que lhes são proporcionadas, além dos balneários limpos, asseados e a mudança de roupa, a forma como andam, todos esses aspectos. E agora, quantas empresas é que em Portugal
felizmente que já começa a haver um leque maior de empresas a ter este conceito de produtividade, este conceito de 5S, este conceito de limpeza, este conceito de boas práticas. O que de facto era uma situação, era que antigamente nós íamos ao restaurante e quase não podíamos utilizar as instalações sanitárias. Hoje, felizmente, já podemos ir praticamente a todas as instalações sanitárias em todo o sítio, mesmo quando há muita utilização. E é exatamente este ponto que é possível em Portugal fazer aquilo que é feito nos outros sítios e nos outros países. E por isso há muita falta aqui, se calhar, dos próprios empresários. Miguel, passo para a bola de novo. Muito obrigado. Exatamente. Muito obrigado pelas vossas questões. De facto, acho que já disseram tudo, não vale a pena dizer muito mais, mas de facto não deixa de ser sintomático uma parte muito relevante da população, só para dar um exemplo, da população ativa do Luxemburgo é composta por portugueses. O Luxemburgo é o país mais produtivo da Europa, portanto, porque é que cá não acontece uma coisa, já não digo igual, mas uma coisa, se fosse para aí metade, qualquer coisa, só bastava ser metade, já ficávamos todos satisfeitos, não é? Está aqui, de facto, há muita mudança que tem que acontecer. Eu não sei se nós estamos na presença da geração mais bem preparada de sempre, o nosso ministro diz, é provável que sim. É provável que sim, mas essas alterações demoram tempo a produzir efeitos, porque a formação de recursos humanos não acontece de hoje para amanhã. É um tema que leva, às vezes, mais que uma geração a produzir efeitos. Por isso é que depois há outros países, regiões, que têm uma vantagem enorme sobre nós, é evidente. Nós temos feito, acho que temos feito um trabalho que é positivo, e não canso de o referir, acho que temos que fazer mais em matérias que foram aqui hoje realçadas. Eu também estou muito preocupado com o nosso futuro próximo. Acho que o nosso futuro próximo, os próximos 2, 3 anos vão ser muito complicados. Vão ser muito complicados, sobretudo na Europa. Acho que nas Américas... É claro que isto vai afetar o mundo todo. Mas, tal como nas 2 guerras mundiais o palco foi europeu, agora o palco continua a ser europeu. E é a Europa que mais sofre economicamente falando, porque é óbvio que do ponto de vista social, do ponto de vista humano, aquilo que temos vindo a assistir é absolutamente bárbaro. Não julgava que fosse viver para ver estas imagens que nós temos visto a entrar-nos pela casa. Achei que isso tinha ficado tudo nos anos 40 do século passado aqui na Europa. Não é? Infelizmente não é isso que estamos a ver. Do ponto de vista... Não, eu disse na Europa, atenção. Eu disse na Europa. É verdade, os Balcãs. Tem toda a razão, mas não teve a dimensão que esta guerra vai ter. Porque esta dimensão, apesar de tudo, é muito... Mesmo em termos de perdas de vidas humanas para a Rússia, é um drama absoluto. E do ponto de vista económico, que é aquilo que também penso que se estava a referir, eu de facto acho que tudo aponta para que vamos ter aqui uma... Bom, primeiro, o mundo não voltará nos próximos anos a ser igual àquilo que era, em termos de globalização, aquilo que nós dávamos por adquirido, que podíamos ir tranquilamente comprar, fazer, acontecer, seja pessoas coletivas, empresas, seja nós, isso acabou. Podemos continuar, atenção, a globalização não vai acabar, mas a globalização pode mudar. Vamos ter uma globalização, e perdoem-me uma expressão que não é tão globalizada, se é que eu lhe posso dizer assim, ou seja, se calhar vamos ter mais trocas intracontinentes, vamos ter mais trocas entre regiões, entre vizinhos, entre próximos, não vamos ter trocas tão acentuadas com outras paragens, porque naturalmente essas áreas tendem a fechar-se, também tendem a proteger-se. Reparem, já estava em marcha, houve uma altura em que houve uma enorme deslocalização do processo produtivo para a Ásia, nomeadamente para a China. E estava-se a assistir nos últimos anos a um regresso dessa deslocalização que tinha sido feita nos primeiros anos deste século para lá, estava-se a assistir a esse regresso. Eu acho que isto vai apressar, não vai continuar, vai apressar, e portanto isto é óbvio que é um fator contrário à globalização que nós tínhamos vindo a conhecer, que era um mundo como um só. O mundo não é mais um só.
Vamos passar a ter uma proximidade maior entre regiões que estão perto umas das outras e provavelmente outras regiões vão ficar, vão ficar mais longe, em termos económicos, em termos comerciais. Para já não falar dos boicotes todos a que estamos a assistir. Repare-se que a Rússia também está, não é só o boicote do Ocidente, a Rússia também está a boicotar imensas regiões, e tudo isto vai ter impactos que são muito negativos. Depois as subidas das taxas de juros vão ser, e elas vão acontecer, porque a inflação está aí, em várias matérias essenciais para a nossa vida. O Banco Central dos Estados Unidos já começou a subir as taxas de juros, e o Banco Central Europeu creio que ainda vai começar a fazer este ano. Isso vai ter impacto grande nas nossas vidas, e sobretudo num país que está muito endividado, como é o caso de Portugal. Não é só a esfera pública, é nos privados também. E, portanto, isto vai ser muito complicado e, portanto, um governo que acabou de ser eleito agora para 4 anos e meio de mandato tem todas as condições, porque tem uma maioria absoluta, e tem todas as condições para gerir como deve ser uma situação destas. Mas como deve ser, com o contexto que estamos a assistir, eu próprio não sei como é que deve ser, porque eu não sei o que é que nos espera. Mesmo em termos de Europa, a coisa... Eu não sei mesmo, acho que o que vem por aí pode ser muito forte, Estou bastante pessimista em relação às condições que nós, europeus, não é nós portugueses, é nós, europeus, vamos enfrentar com esta crise que está agora a começar e que isto é apenas a ponta do iceberg. Nós ainda não vimos nada e acho que durante os próximos 2 ou 3 anos vai ser tudo muito complicado e tem que ser gerido de forma a podermos, se possível, antecipar essas situações e tentar com algumas políticas fazê-lo. Claro que não podemos ser só nós, tem que ser políticas concertadas a nível europeu. Veremos se há capacidade. Até agora, digo-vos uma coisa, a Europa tem-me surpreendido muito positivamente nas atitudes que tem tomado contra a Rússia, contra o invasor. Eu fui surpreendido pela positiva, espero continuar a sê-lo noutras matérias e naquilo que vai ser preciso fazer para minorar o sofrimento de uma parte importante da população europeia com as consequências económicas e sociais da guerra a que estamos todos a assistir. Portanto, espero bem que isso possa ser uma realidade. Só dessa forma é que eu acho que a União Europeia sobreviverá. De outra forma, a coisa vai ser muito complicada. Diga. Já, claro, o espaço da Europa, claro. Quer dizer que o serviço de dívida vai subir. O que quer dizer que nós vamos gastar mais dinheiro em defesa do que a Europa. E esse excedente que temos que dar para as taxas, para a subida do serviço de dívida e para o orçamento da defesa, de onde é que sai? Sai da saúde, sai da educação, sai de onde? Sai do sistema. Sai de onde? Esta é uma questão que me preocupa. Esta é uma questão que me preocupa. Quer dizer, porque há quem diga que é inevitável a subida do serviço de dívida, por um lado, e a subida do orçamento. Eu confesso que não vi. Alguém aqui pode ter visto com mais. Não advogaria, eu penso que estar a criar mais taxas, mais impostos nesta altura. Mas pode ser uma coisa que não me parece. na Segunda Guerra Mundial, o Salazar, nas taxas. Mas nessa altura o sistema fiscal e as taxas e não era nada daquilo que nós temos hoje. Quem está fora... Mas pronto, confesso que estou bastante, do ponto de vista estrutural, acho que saberia que caminho tomaria. Do ponto de vista conjuntural, nos próximos 2, 3 anos, acho que a coisa é muito mais complicada do que aquilo que nós hoje podemos antever. Infelizmente, não estou nada positivo nessa matéria. Mas pronto, era isto. Muito obrigado. Miguel, e a todos que estão a assistir em casa, Miguel e todos que estão a assistir em casa, foi mais um segundo desafio neste novo ciclo do Cidadania em Alcochete. Chamemos o que quisermos. Agradecer aos que estão aqui presentes. Pensar em Alcochete, fica uma placa aqui bem gravada.
e agradecer, Miguel Frasquilha, a tua presença aqui. Eu é que agradeço. É sempre bom ouvirmos e termos um debate destes em Alcochete, porque Alcochete tem coisas muito boas, além de se comer bem, além dos touros, além dos fados, além da Academia de Sporting, que não posso deixar de falar, obviamente. Tem que fazer propaganda. E é uma terra do distrito de Setúbal. Que é Exatamente, também. E portanto, aos que estão em casa, podem registrar que no dia 20 de maio mais alguma coisa vai acontecer. Eles estão aqui presentes. No final, além do acerto de contas, poderem deixar o e-mail, porque passo a receber de uma forma mais cuidadamente e atempadamente os convites. E como se diz em Angola, porque muitas vezes falamos agora nesta questão da Ucrânia, Rússia, mas no meu continente, em Angola, África, há muito tempo que há coisas destas e que muitas vezes não entram pelos ecrãs da televisão, também trata coisas de desumanidade. E, portanto, como nos costuma dizer em Angola, estamos juntos. Muito obrigado. Era isso que eu pensava que queria dizer. Muito obrigado.